Com vocês, eu sou a Lisandra, estamos iniciando o Pode Incluir Vivências Atípicas, um sonho que está se realizando com essas parceiras lindas que estão aqui hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Janice, mais conhecida como Nice. Estou aqui participando do mesmo sonho no Pode Incluir Vivências Atípicas. E agora, a minha amiga... Oi, pessoal, me chamo Daniela e a gente tá aí, junto nessa. É isso aí, pessoal. Hoje é o nosso primeiro programa de uma série que vamos estar aqui acompanhando, contando, falando um pouquinho sobre inclusão, sobre vivências atípicas, sobre as dificuldades, as superações e as vivências atípicas de famílias, de pessoas com deficiência que estão aí todo dia com a gente na nossa sociedade. Vamos começar hoje com um tema gostoso que traz grandes memórias, grandes lembranças, grandes sentimentos, que é contando um pouquinho sobre a notícia, né? Tá, pode começar então. Como é que foi pra ti, Lisandra? Vamos quebrar o gelo aqui, como é que... Por mais que nós três tenhamos algo em comum, né? Sempre a notícia, né, de ter, né, a criança uma deficiência e não... Hoje já tem o diagnóstico, né, na gestação, mas não foi o caso de nenhuma de nós três, né? É um baque, né? 3 diagnósticos iguais. 3 diagnósticos iguais, porém, 3 notícias de maneiras diferentes, né? O Arthur, eu fiz todo o acompanhamento pré-natal dele, com todo o suporte, ele foi sempre, né, foi muito querido e tudo, mas assim que nasceu, uma técnica de enfermagem, que o meu marido estava acompanhando na hora do parto, falou para ele que era especial na hora. Mas nem o pediatra e nem a obstetra tinham tido esse olhar, tinham diagnosticado. Ou se tinham, não quiseram se comprometer ali na hora. E então eu fui saber só no dia seguinte. Meu marido, engraçado, né? Eu dizia assim, meu Deus, tá mais nervoso no segundo filho do que no primeiro. E daí no segundo dia eu escutei pelo telefone ele falando com a obstetra. E ele disse assim, não conta pra ela ainda. Aí ali eu já percebeu. Já soube que alguma coisa tinha que ser contada, né? Mas ele tava ali, né? Era o importante. Ele tava ali do meu lado, tava no meu colo, tava ali. Então tá. Não vai ser nada tão... E depois foi... O hospital, o qual eu ganhei o Arthur, ele não tinha uma equipe, não tinha profissionais que sabiam. Até uma luta hoje, nossa, como associação também, que eu sou presidente da ADPED, sensibilizar até os profissionais, né? Porque o quanto que as pessoas precisam nessa hora de um manejo, um acolhimento, porque a gente está muito vulnerável naquela hora, né? Vulnerável, eu digo, de sentimentos, de tudo que a gente está vivenciando e ainda ter... Aquela montanha-russa, né, de quando tem um de filho. emoção, Mas é a parte, né, quando se sabe que tem algo a mais pra ser... E ali, quando daí ele disse que tinha uma suspeita, chegaram a afastar a técnica de enfermagem, olha só. Ela falou, não, mas sabe o que tu faz? Pega o teu filho, sai daqui e procura ajuda. Jesus, né? E daí, assim, a gente fez. A gente saiu dali e foi procurar auxílio, né? Daí a gente fez o cariótipo. Demorou 40 dias. 35, na verdade, pra sair, né? E daí foi constatado. Mas nesses 35 dias, a gente já tinha o conhecimento, né? A internet já tinha passado todos os... A parte mais... A parte mais... Mais difícil, né? Porque foi horrível. Quando o Gabriel pesquisou na internet o que era, eu já tinha a vivência, né? Eu já tinha vivência na minha vida toda, né? Eu tive contato com outras pessoas com síndrome de Down. Mas aí o Gabriel foi lá olhar e que a gente olhava antes, né? Foi há pouco tempo que foi arrumado o termo, né?
o que significa a síndrome de Down, na verdade, no Google. Não, estimativa de vida era 13 anos. Bem pouco. Gente. Até hoje tem sites que ainda falam a respeito de doença. Exato. É muito, Aí é um baque, mas a gente precisa, eu acho, daquele tempo para se organizar as emoções, os sentimentos e depois que a gente abraçou a causa, que a gente abraça mesmo, né? A gente só diz assim, a gente vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que ele se desenvolva da melhor forma possível, né? E desde lá foi assim. Estamos aqui hoje. Vai, Dani. Conte como foi. Foi um pouco diferente o parto da Manu, o nascimento, né? A hora da notícia, né? A maternidade que ela nasceu tem toda essa ética, né? De tratamento com os pacientes. Então, o Tu parto... ganhou em Florianópolis? Ganhei em Florianópolis. Daí já tem todo tem um uma suporte equipe, melhor, né? É bem diferente. Quando eu escuto os relatos, meu Deus do céu, como é terrível. Né? E daí teve todo 24 horas depois do parto, né? A mãe teve o contato com o filho e o psicólogo foi lá no quarto perguntando o que eu tava. Eles já diagnosticaram no nascimento. Na hora que a Manu saiu, teve uma cesariana de emergência também ali. E daí a obstetra já notou, chamou o Gabriel, né, numa salinha reservada, perguntou dos exames do pré-natal, o Gabriel disse que estava tudo certo, depois entregou lá a questão dos exames para ela, mas o Gabriel perguntou o que aconteceu, né, tá tudo bem com ela, porque precisaria até então, talvez uma incubadora, né, não nasceu no tempo 36,6, ela nasceu, e daí não, tá tudo certo com a Manu, ela tá ótima, mas tem a grande chance, né, dela ter a síndrome de Down. Daí ele assim, não, mas ela tá bem? Daí está bem, tá tudo certo, por enquanto tá tudo... Não, então eu vou lá ver ela, eu posso? Pode. Daí ele foi lá, ficou pertinho dela, filmou, tem filmado. Mas eles tiveram toda essa cautela. Que legal. Teve a observação. Então a parte dos enfermeiros, dos médicos, é todo instante, né? Eu nunca esqueço, assim, né? Todo instante aquele cuidado, né? Como é que ela tá, a febre, a glicose dela, né? E sempre eles com aquele olhar, como é que tu tá, mãezinha e tal. Foi muito, muito bem... Assistida muito na bem, hora. Nossa, foi... E depois o psicólogo veio e fez as perguntas ali, né? O que eu achava, como é que eu tava. Daí... eu e Gabriel... O psicólogo que te deu a notícia. Não, ele fez o questionamento, né? Ele levantou a curiosidade, né? Que eu já tava louca pra falar com alguém, só que não falei com o Gabriel. Não falei com o Gabriel, não falei com o enfermeiro. A gente ficou só nós dois assim, ó, a Manuela aqui, nós dois olhando pra Manuela assim, a noite toda. E daí, depois ele veio e perguntou ali, e aí, como é que tá e tal? Eu disse, doutor, tipo, parece que não tem bebê, né? Parece uma boneca. Não chora. Não chora. Deu só uma espirradinha aqui. Que bom, porque... Os outros quartos aqui não tem essa mesma queixa aí, não. É tudo de querem largar o bebezinho, não. Não, a Manu muito quietinha. Ele assim, mais alguma coisa que tu notou dela? Deu assim, sim, eu tenho uma pergunta pra fazer pro senhor. Ele assim, qual é a pergunta? Deu assim, por acaso o senhor sabe me dizer se minha filha tem a síndrome de Down? Aí ele ficou assustado. Tu perguntou, Dani. Tu já... Ele veio com toda aquela... Eu já notei dele, assim, ele olhou pro Gabriel assim, mas por que tu contou pra ela? Não era pra contar. É a nossa norma aqui do... Tu mesma percebeu. Daí ele assim, não contei, doutor. Não falei, nem um instante eu contei nada pra ela. Daí eu assim, não, mas... Daí ele assim, como tu sabe, mãezinha? Eu assim, mas a Manu é uma parte de mim, como que eu não vou saber? Eu só preciso saber se tá tudo bem com ela, se ela tá bem mesmo. Tá tudo certo com ela. A gente tá fazendo tudo que tem que fazer com a Manu, todos os exames, tá tudo certo. E já foi coletado o cariótipo dela, o exame, assim, de sangue e tal. Coletaram na hora do nascimento, próprio... sim. Levaram ela, fizeram, né, a retirada ali de sangue. Se eu não me engano, Santa Catarina agora é lei. Que a criança, quando nasce já com uma suspeita, né, no caso, né, já colham na hora. Sim, eu acho que já tem que sair do hospital com esse exame encaminhado, né? E daí foi assim. Aí, todo aquele momento de emoção, né, o Gabriel depois achou uma palavra pra descrever, né? É o choque da notícia, sim, né? Aquele choque que
um profissional tá falando, né? Depois os médicos vieram realmente e confirmaram em partes, né? Até o exame sair. Mas o choque da notícia realmente deixa a gente, né? É uma coisa nova. Sim, né? É uma coisa que a gente nunca viu, apesar de eu ter convivência, mas é do meu primeiro filho, da minha primeira filha, né? Então... Mas depois fui embora, né? Depois a gente foi atrás de tudo. No hospital, quando eu saí, eles chamaram meu marido e a minha sogra, se não me engano, no quarto, que eu lembro deles saírem, porque foram questionar. Quem chamou meu marido e falou foi uma técnica de enfermagem, não foi obstetra nem pediatra, tipo. E eles disseram que ela tinha se equivocado. E que eles já tinham afastado ela, mas que como tinham levantado a suspeita, que fizessem agora o cariótipo. Então, até hoje eu me pergunto, será que eles não tinham realmente diagnosticado? Que eu acho difícil, porque hoje, com o conhecimento que a gente tem, que é de mãe, a gente consegue claramente, quando a gente vê, a gente já, né? Os traços, as características. As características. E o Arthur, ele tinha, claro, a prega palmar, ele tinha numa mãozinha, na outra não, que já era o indício. O olhinho puxado. Né? O Apgar, o primeiro foi mais baixo, né? A distância do dedinho do pé, aquelas características físicas mesmo. Baixo peso também, né? O Arthur nasceu com 3.585. E o parto prematuro também, né? Que é um dos pontos pra... Não, o Arthur nasceu 37. É? Olha só. Foi cesárea quase passando o tempo. Né? Olha, a Manu já veio... Então, assim... Eu acho que era diagnosticado. Eu acho que, na verdade, possivelmente foi diagnosticado. Só que eles não queriam talvez se comprometer, enfim. Exatamente, toda aquela caída. É que, na verdade, tem que ficar acompanhando, mas tem que ter a certeza no exame, né? No cariótipo. Então, é onde eles não podem ficar levantando hipótese. É isso que acontece. E depois, se não é, né? Talvez tenham... como Florianópolis já são mais... Talvez já estavam mais habituados, mas sim, né? porque a obstetra falou, né? Ela deu o tanto de parto que ela já fez lá. Então, era só muito... O histórico dela teve vários partos e teve partos atípicos também. Então, ela tinha um conhecimento também. Conhecimento. Sim, tem toda essa questão que a nossa região também ainda tratada de forma muito diferente, né? Então, querendo ou não, Floripa acontece muito mais, né? E daí foi essa... E como é que foi o teu, Nice? Então, o meu... Eu entrei em trabalho de parto antes do dia marcado. Eu estava marcado para o dia 14. E a Marcela entrou em trabalho de parto dia 8. Então, não chegou a ser prematura. Mas eu não tive... 5 dias antes. 8, 9, 10, 5, 6 dias antes. Mas daí eu não tive dilatação, então teve que fazer cesárea. Quando ela nasceu bem inchadinha, né? O olho inchado, a cabeça tinha um biquinho, porque fez bastante pressão, eu não tenho quadril. E a médica pediatra, na verdade, a pediatra do parto, ela olhou e disse que não, que ela estava inchadinha e que o olho era bem inchadinho, era bem puxadinho, tipo o meu. Porque, querendo ou não, nós temos algumas características, né, Elisandra? O Arthur, não sei quem que chegou do ladinho e disse assim, um olhinho igual da mãe. Aí depois eu pensei, né, o olhinho não é. Mas teve a questão de, assim, que a gente fica pensativa, na verdade, né? Como eu também era marinheira de primeira viagem, né? Primeira filha. Na hora do parto, ela não chorou. Tu também, né, Dani? Ela não chorou, daí não foi feito, assim, todo mundo em cima pra olhar, parece que todo mundo ficou meio assustado. Daí, silêncio, aquele silêncio, né? Cri. Esses dias tinha um videozinho na internet desse, da hora do parto, da hora, né, do silêncio total. Daí... Não escuta os parabéns, não escuta parabéns, é verdade. Que lindo, mãe! Nasceu num dia, no outro dia nós fomos pra casa, eu cheguei a perguntar, mas não tá. Fomos pra casa. Ela realmente estava bem inchada, fiquei esperando desinchar. Mamou em seguida? Mamou no mesmo momento. Então, o Arthur também mamou. E mamava bem, bem mesmo. E se cansava muito. Sim. E se engasgava também. Se engasgava. E outra... Mas como eu não sabia... Não engasgava. E depois, o Arthur engasgava depois de um mês por aí. Mas ele sugava bem, só que depois ele não ganhava
peso e eu fui ver que ele sugava e jogava pra fora. Aí eu colocava uma fraldinha aqui embaixo, eu notava que a fraldinha saía ensopada de leite. Eu dizia assim, ué, tá vazando, né? Sei lá. E não, era porque ele sugava, mas na hora de engolir ia mais pra fora. Cansava, porque tem a parte desse... Da hipotonia, tudo ali, né? Que cansa tanto que joga. Cansa mais rápido. Dormia, mamar um pouquinho. Por isso que as crianças com síndrome de Down quase não tem. Não conseguem, a grande maioria não conseguem sugar. A Manu foi até os 6 meses. O Arthur foi até 1 ano. A Marcela mamou até 3 anos e meio. Nossa, que coisa boa. O Arthur foi 1 ano e pouco também. A Manu foi até os 6 e já entrou com a introdução alimentar, daí... Arthur mamava bem. E era uma coisa que o pediatra dizia assim, que bom, nossa, que bom. Já é uma vitória, mas né? Mas não foi exclusivo da Manu, tá? Não foi exclusivo, não. Teve o complemento. O complementinho. Teve que ter. Teve todo um away ali, nossa senhora. Não, no primeiro ano, só depois de 6 meses ali que o pediatra entrou com a introdução, né? Mas até os 6 meses foi só... Coisa boa. Oi? Foi só... Erros de gravação. É o primeiro programa, pessoal. Não, sim. Mas daí nós fomos pra casa no mesmo dia. Não, no segundo dia. Daí... Ela começou a ficar muito amarela. Pois é, teve essa questão aí. O Arthur teve ictirícia. Teve ictirícia, né? Ictirícia. E quando nós voltamos pra pediatra fazer ali o acompanhamento que faz ali depois do parto, né? Ela olhou e disse, mãe, eu já vou te dizer que se a gente teve que coletar o exame de sangue para ver como é que tava a ictirícia. Também fiz. Mas eu já vou te dizer que se passar de 18, nós vamos ter que internar. Mesma coisa. Foi coletado o exame e deu 26. Nossa! Corria o risco de ter que trocar o sangue. Ela tava com uma ictirícia muito forte e pode dar problema neurológico, né? Sim. É bem grave. Eu não sabia que era tão grave assim. Nem eu, depois que a endócrina começou a explicar essa parte pra gente também, né? Porque daí pegou essa parte aí que teve que entrar com complemento, porque no teste do pezinho... Não apareceu. Quase não pegou. O teste do pezinho dela quase não passou. Manuela também não passou. É que eu acho que é muito cedo, não é? Não tem sei. Uma coisa, não sei. Tem esse estudo aí também. Mas a da Manu não pegou, não dizia nada ali sobre o TSH, T4 livre, né? O hipotireoidismo congênito, né? Que é desde a barriga, na verdade, né? A disfunção ali da Manu. E daí, essa dificuldade dela de mamar. Já saiu com a tireoide do parto? Do parto, querida. Por isso que era uma dificuldade pra pegar a mama. Peso pra tudo. A Marcela não. Depois, eu acho que foi com quase 1 ano que começou a desregular a tireoide. O Arthur foi com 10, foi na pandemia. Foi agora. Olha como é diferente. Tem algo em comum perceber. Olha só como é bom. Cada caso é único, né? Não indivíduo adianta. É único, né? Eu acho muito importante a gente frisar isso, né? E ela tipo assim, saiu da maternidade, era o quê? A minha irmã não tinha, minha irmã foi pra lá me ajudar, com a minha sogra também, lá em Florianópolis, e era uma semana de vida, 7 dias a gente correndo pra lá e pra cá, com um monte de médico, um monte de coisa, por causa da icterícia, por causa da Eu fiquei uma semana no hospital, se eu não me engano, ele tomando banho de luz. Nós ficamos 6 dias. 6 dias dando banho de luz. Sol também, que tinha de sol. E daí era aquela coisa de chuva, porque era bem no junho. Mas o Arthur nasceu em junho, 22 de junho também, frio, inverno. Eu não esqueço. Luz. Mas quando precisa do sol, não vem. Não vem. Era engraçado. A Marcela foi em março, mas foi bem difícil para conseguir colocar no sol também. Daí nós ficamos 6 dias com ela internada. E lá, quando nós chegamos para internar, o pediatra que atendeu o plantão olhou e disse, de uma forma bem... Com quantos dias? 6 dias. 6 dias. Essa criança tem um problema. Ele olhou assim, quando ele olhou, sabe, ele deu uma olhada, eu disse, ele vai falar. Eu pensei, ele vai falar. Porque a questão da prega da palma da mão, ela não tem. Nenhuma das duas mãos. Não tem. A mãozinha dela, os dedos não são curtinhos e gordinhos. A mão dela é tipo a minha, assim, é fininha. Sabe? A aparência física é muito eu quando era pequena. Que interessante. Daí, claro que tem outras características que depois a gente vai percebendo, né? Mas quando ele falou ali, depois a gente já coletou o cariótipo. Mas ele disse nessas palavras... Né? Essa criança tem um problema. Aff, Mari.
E daí, como a pediatra do parto disse que não, que era uma questão de acompanhamento, eu falei que não. Ele disse assim, mas ela tá mentindo pra vocês. Ele ainda foi insistente Mas ele falou que o problema era ter síndrome de Down. Sim, um problema. Se referiu como se fosse um problema. Problema todo mundo tem, né? Uma criança de 6 dias ali, né, Nice? Não. Problema todo mundo tem. Mas daí hoje a gente vê, a minha filha tem uma síndrome, tem uma deficiência. Os nossos filhos têm uma deficiência, né? Problema é um caso à parte, né? É aquela coisa cultural, né? Cultural que a criança com deficiência é um problema. Se a gente for pensar, né, do que é um problema, às vezes é... O que é um problema pra pessoa que tá falando tantas outras... N opções, né? Que às vezes a gente tem adultos típicos que desenvolvem, que viram pessoas problemas, filhos problemas, e os nossos filhos não são problemas, né? Muito pelo contrário, né? Eu logo depois que saiu o cariótipo do Arthur, eu me lembro que eu fui no centro, no banco, eu acho, e uma pessoa falou, soube que o teu filho, né, tem... Eu falei, tens... mas fica tranquila, Deus sabe a cruz que dá, né, pra quem sabe, pra quem sabe carregar, como é que é. Daí, na hora, eu consegui responder. Eu falei, não, mas filho é bênção, não é cruz, não. Filho é bênção, certo. Mas a gente leva pra casa. Naquele momento, aquilo ali me atingiu, né? Naquele momento ali, a gente precisa ser acolhido, né? Exatamente. E daí tem coisas que machucam a gente ouvir naquele momento, porque a gente tá muito fragilizado naquele momento. Muito fragilizada. E a montanha-russa a parte hormonal da mulher, pelo amor de Deus. Sentimental, tudo. De administrar. A gente tava comentando, né, sobre a questão da rede de apoio, né, do período de assimilar, né, de organizar as emoções, e da rede de apoio, que às vezes a rede de apoio também está assimilando a situação de que... Tá todo mundo no mesmo instante. Tá todo mundo no mesmo instante. Mas é muito importante, às vezes é um acolhimento de tarefa doméstica, às vezes é um acolhimento de só ficar um pouquinho, te dar o espaço para respirar, de um banho quente, já são coisas... Ou simplesmente escutar, né, um pouco, porque no começo é tudo muito expectativa, né, gente? A gente não sabe. Uma pressão. A gente não sabe. Eu tinha muito medo que o Arthur não andasse e não falasse. Eu tinha medo da Manuela morrer. Nossa senhora, mas eu tinha medo dela morrer. Não, sabe que eu não. Ela se engasgava pra mim, Jesus amado. O Arthur se engasgava. Ela se engasgava com o leite assim, Jesus, o que eu vou fazer pra desengasgar com isso? Daí a minha irmã assim, só vira de lado. Vira de ladinho, minha irmã, que ela vai desengasgar. Ai, minha irmã, por favor. Sei lá, é muita coisa, um medo dela morrer engasgada, ela morrer, tinha um medo disso. Depois foi indo. A gente chegou a bater, tá? A Manuela, sei lá quantos dias que tinha, 4, acho, 3, 5. Bater nas costas? Não, a gente bateu lá no pronto-socorro. Porque ela tava... Porque daí depois a gente descobriu a questão do sopro, né? Os três furinhos no coração. Tá. Daí a médica, quando saiu da maternidade, já tinha falado. Daí eu fui num posto de saúde. Nossa, por que eu fui naquele posto de saúde? É pior Daí coisa. ela falou que não sei o que de 2 cruzes e não sei o que isso aqui vai, né, tem que ir atrás do profissional, que é perigoso e tal. Nossa senhora, aquela mulher acabou com o meu psicológico. Assim, Jesus, minha filha tem um problema grave de coração. Aí comecei a correr atrás de médico, de profissional, de pediatra, que indicasse, que fosse. Mas ela não fez o cardio... O eletro? Não foi feito nada no posto. Era uma avaliação depois do hospital. Pra fazer a carteirinha ali, pra as vacininhas e tal, né? Que ela saiu do hospital já com vacina. Mas teve essa funcionária do posto de saúde lá dos ingleses, que a gente morava lá, que falou isso. E eu falei pro Gabriel, não quero mais ir no posto de saúde. Não quero mais ir aqui, não quero mais escutar isso. Aí vamos procurar uma médica, por favor. Uma pediatra decente, por favor. Não quero mais escutar isso. Daí a gente foi... Daí eu conversei com uma amiga minha do trabalho lá. Daí ela tinha indicação. Doutora Lúcia, que foi uma... Nossa, tá louco. A doutora Lúcia foi muito especial na nossa vida, assim. Ela encaminhou tudo certinho, sabe? Explicou, acolheu a gente, perguntou como é que foi a notícia pra gente. Fez aquela caída, sabe? Que maravilha. Mas eu fui em Florianópolis, não tinha... Não sei se ainda existe, acho que existe. Amigo Down, Associação Amigo Down. Eu também fui. Eu fui com 6 meses do Arthur lá.
E lá eu encontrei tudo que aqui na região não tinha. Claro, o Arthur foi assim que saiu o cariótipo, com 1 mês e 5 dias ali. No outro dia, que engraçado, né? Como são as coisas. Tudo bem, gente, aqui a gente muda de assunto assim, né? No outro dia que saiu o resultado, eu fui no centro e encontrei uma mãe de uma amiga minha que trabalhava na PAI. E ela, oi, Lisandra, tudo bom? Bababá. Daí eu falei, ai, sabia que o Arthur nasceu com síndrome de Down? Ai, que lindo, e não sei quem... Já deu um acolhimento diferente dela, assim, pera lá. Me dá teu telefone. Já pegou o telefone. Eu não lembro se foi no mesmo dia, no outro dia, que ela disse, no outro dia, tal dia, leva ele ali. Isso 1 dia depois. E daí eu já levei ele na PAI e a gente começou com os atendimentos. Então, ele foi o bebê até agora acho que foi no dia da escola aberta, a gente comentou assim, o Arthur foi o bebê mais cedo que começou na instituição. Ele tinha 1 mês e 5 dias. Aí uma professora que ainda tá lá, ela disse assim, não, ele continua no recorde, ele é o bebê mais novo, começou aqui mesmo. Daí, tá. Aí, e começou as estimulações, tudo. Mas nós, como família, ainda precisava de de informações, sabe? Qual a expectativa pro futuro? Que é o que a gente quer saber, assim, sabe? E daí, no Amigo Down, em Florianópolis, a gente foi com 6 meses. E foi muito bem acolhida. Daí, ele passou pela cardiologista, que eu esqueço o nome agora. Porque eu sou a Marcela também passou pela cardiologista lá. Foi o acolhimento. Na época, 14 anos atrás, né? O Arthur tá com 14. Sobre tem direito ao BPC, tem direito a... Se tu quer comprar as vacinas especiais... Se você quer comprar um carro, você quer comprar... Eu falei, não. Ela, mas tu já vai levar toda a documentação pronta, que se tu quiser, é só tu ir no teu posto de saúde, assinar aqui, tá tudo aqui, o documento, tudo certinho. E esse suporte assistencial e direcionamento que eu falo é muito importante, porque no momento a gente não tem noção do que tá nos esperando ali, que eu digo de procura de terapias, de procura de cardio, não sabe por onde começar, os especialista, né? Porque se vai apontando, se o pediatra já vai apontando, vai avançando no exame, tu vai ter que ir atrás de especialista. Exatamente. Então. E daí eles falam assim, tem que cuidar disso. Daí é aquela lista enorme. Aí tu fica assim, Jesus amado. Mas naquele momento é o norte que a gente precisa. Porque a gente tá assim, né? E essa doutora Lúcia foi um amigo dela pra vocês. Entendeu? Isso foi muito... Ela sozinha já fez todo esse... sabe? Bom. Nossa, foi incrível, foi muito demais. E a gente precisa, é o que a gente busca também pra nossa região aqui do Sombrio. Exatamente. Claro. É o que a gente faz também. Na verdade, nós fomos no Amigo Down, eles deram esse suporte, a gente vê várias crianças ali, porque até então a gente não vê aqui, né? Mas a Lisandra, pra mim, também foi essencial. Quando eu cheguei aqui no Sombrio também. Meu Deus, eu levei a Marcela bem belezinha lá, né, Lisandra? Ai, gente, mas é tão bom, é tão gratificante, eu digo assim... Porque é diferente a gente falar com um profissional e falar com uma mãe, né? Claro. É diferente, a gente tem um entrosamento diferente, sabe? E eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei lá, o Arthur jogando bola e comendo um pedação de nega maluca. Um bolo de chocolate, lá no sítio, né? Lá no sítio. Isso. Legal. A gente chegou aqui e o Gabriel que falou daí. Ui, de novo? Tem que gesticular muito, né? Tem que botar aqui uma coisa. Mas assim, me passou uma tranquilidade. Uma tranquilidade. Que a gente quer ver. Eu lembro, quando eu cheguei na PAI com o Arthur, com 1 mesinho, eu vi a Isa. Da Neia. Adora. Ali já me deu uma tranquilidade de ver ela caminhar, sabe? E daí trocando, daí eu conversei com a Neia, acho que era o Doro que tava no dia lá. E contando, troca de experiência e coisa, parece que aquece nosso coração, né? Dá uma tranquilidade, não que vá ser igual ou que mas se deu certo, vai dar pra gente, né? Tipo assim, nossa trajetória vai... eu acho que é muito gratificante, eu acho que é muito enriquecedor. Sempre todas as trocas de familiares, de profissionais, principalmente, né? Porque tem o estudo, a ciência, mas o acolhimento familiar, troca de famílias atípicas é fantástico. A família junto da gente, né? A nossa família, né?
né, acolhendo, estando junto, né, em todos os momentos, mas esse vivenciar com outras famílias passa mais segurança, né, querendo ou não. Ai, não caminhou ainda, não fez tal coisa ainda. Calma, que daqui a demora um pouquinho mais, né? Não vamos romantizar, né? Demora um pouquinho mais, é um cuidado extra, né? É uma dedicação muito maior, mas vai indo que consegue. E é bem lembrado dessa, não vamos romantizar, mas também tem aquela caída ali, né? Ah, mas tem um tempinho dele, mas tu tem que trabalhar. Claro, tu tem que levar tem que buscar. Tu tem que ter a noção, né? O discernimento que tu tem que buscar profissional, que tu tem que correr atrás. Tem que estimular não só na parte da terapia em si ali, mas dar continuidade em casa, né? Sim, porque se tu deixar um tempinho dele, o tempinho dele daí... Não, é um trabalho em conjunto, né? Eu lembro que o médico dizia, quando eu saí do hospital, ele falava assim, mãe, o que ele quer é ficar ali, paradinho, quietinho do jeito que ele tá. Que ninguém incomode ele. Só que o teu dever é ir lá. Põe roupinha, tira a roupinha, acorda, dá mamar, brinca um pouquinho, vira pra um lado, vira pra um outro. E por ele, se a gente deixasse ficar só paradinho. E na fono, eu me lembro, quando ia na fono, ela dizia assim, mãe, daí a gente pergunta, né, pode entrar? Não, deve. Porque tudo que eu fizer, tu vai repetir a noite em casa, à tarde com ele em casa. Eu acho legal isso que a gente aprende a trabalhar em rede, em equipe, porque a gente, né, não é porque é profissional da fono lá que não pode fazer o que... Ela tem que se unir pro bem-estar da criança. E outra coisa, quando eu comecei a ir na PAI, que tinha sala de espera das mães, e a troca com outras mães de outras deficiências, eu acho fantástico também, porque... mas aí agora deixa eu só entrar num ponto que tu falou ali. Quando eu entrei na sala de espera das mães, quando tu entrou na PAI, quando tu botou teu pezinho na PAI, como é que foi a sensação? Pois então, antes, quando o pediatra falou assim, ok, saiu o Carioca, né, já tava, daí eu e meu marido falou assim, não, quem sabe a gente faz as terapias aqui em casa. Olha só, sério? Gente. Bem assim. Porque a gente a PAI, né? A gente é o ovinho fechado. A gente tem uma imagem de fora que não tem noção do isso aí. quão importante né? A gente trabalha muito um preconceito, coisa, mas é uma coisa, sei lá, é um estigma, uma coisa que a gente tem, né? Do ser humano. De achar isso do ser humano, quase. E daí eu falei, não, mas eu vou lá ver como é que é. E desde que eu botei o pezinho lá eu amei. Na recepção, que tu foi conversando com os professores, com os profissionais. Aí eu fui vendo, e o Gabriel, não, mas vamos levar a Manu e tal. A mesma sensação. A hora que eu cheguei na salinha de espera, que eu vi outra mãe, que eu vi outra criança, foi diferente. Daí acontece exatamente, tu vê a criança fazendo, o profissional fazendo. Não que lá em Floripa não foi, né? Não tenha tido contato, mas a palavra, né? A PAI. Sim, assusta. Pra quem não conhece, pra quem não tem totalmente Mas depois, quando a Manu teve o desvinculamento da PAI, eu chorei na sala da psicóloga. É bem isso que eu pensei. Depois a gente não quer mais tirar, né? Quando recebe alta. Eu falei pra Giane, pelo amor de Deus, né? Não acredito que vai ter que acabar, então... Já atingiu tudo isso. Sabe que o pediatra que eu levei depois, em seguida, quando nós saímos da maternidade, o pediatra que eu levei, ele já olhou e disse, não, mesmo antes do cariótipo, mãe, vamos levar, né? Mãe, pai, vamos levar na PAI, ele que me deu esse norte. E daí eu cheguei lá na PAI com 30 e poucos dias também. Eu esperei um pouquinho mais, porque nós fomos bem cedo, daí chegamos lá com 30 e poucos dias. E daí, assim, muito aprendizado, né? Porque o suporte é só quem tá lá dentro para saber, né? Muito aprendizado, assim, de mãe, tudo o que tu vai fazer, até hoje, assim, eu sempre falo, tudo que tu vai fazer, vai nomeando, vai falando, tô tirando a roupa, tô lavando aqui, né? E daí eu lembro que tinha gente que dizia assim, nossa, mas tudo que tu vai fazendo com a Marcela, tu vai falando. É automático. E sempre com as gurias, né? Automático. Agora tem a Isa, com a Manu também era bebezinha. E hoje, assim, quando chega alguma mãe pra me falar, o meu filho tá com atraso, o meu filho tem isso, alguma coisa. Será? Daí eu sempre, né, dou esse conselho.
não fica no será, né? Vai atrás, né? Vai Tira as buscar dúvidas, ajuda profissional. exatamente. Se conseguir, por favor, leva na PAI para fazer a avaliação e ver se realmente não precisa fazer essa estimulação. E assim, ó, tudo que tu vai fazer com ele, vai nomeando, vai falando. Não faz no automático, porque às vezes a gente faz tudo no automático. Principalmente se é mãe que já tem mais filhos. Eu digo, não faz no automático, vai explicando para ele, vai nomeando, que isso tudo ele já vai gravando. A gente se torna mais detalhista e mais calma. Eu falo assim também, né? Que a gente não tem muita pressa. Mesmo com pressa, a gente acalma, né? Com eles. Porque, tipo, anda ligeiro, Arthur, vamos, pega a mochila. Não dá. Eles processam mais devagar. Tem que ter a calma, tem que ter E é um aprendizado a cada dia. Muito. É uma superação a cada dia. Então, eu acho que nós vamos encerrar esse nosso primeiro episódio e vamos dar continuidade. Contamos com todos vocês que perguntem, deixem sugestões, que esse vai ser o primeiro de muitos, se Deus quiser. Outros temas, né? Outros temas. Vamos trazer convidados, profissionais, temas importantíssimos. E se você é uma mãe atípica, se você é de uma família atípica ou tem alguma criança ou pessoa com deficiência na sua família, ou próximo de você, traga sua história, interaja com a gente, pergunte, se a gente puder, a gente vai ajudar, porque o nosso intuito é sempre poder levar mais informação e mais conhecimento a toda a sociedade, fazer assim um mundo mais inclusivo, né? Mais fácil para todo mundo, melhor para todo mundo de se viver. Era isso, meninas, por hoje? Por hoje, é só. Muito obrigada. E até o próximo. Até o próximo. Até Beijo. mais. Pode incluir vivências Atípicas. Ô, Thiago.